Meditar na palavra do Senhor essa noite, no Evangelho de Mateus. Essa manhã, gente, Jesus, nessa manhã, porque está de manhã, né? O Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 20. Tem um tema muito profundo para a nossa meditação sobre o discipulado, né? O discípulo que tem coração de servo, a discípula que tem coração de serva. Mateus 20, do verso 20 até o 28. Estou esperando um pouquinho vocês abrirem a palavra de Deus. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Já que você está com a Bíblia aberta, eu vou voltar 3 versículos, o 17, para você entender bem o contraste do 17, 18 e 19 para o 20. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Essa é a terceira vez, agora no verso 19, que Jesus faz essa predição de sua morte e ressurreição. 19. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então, continuando, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita, à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 discípulos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Oremos. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Que ela toque profundamente, Senhor, os nossos corações, mentes, vontades, e que saiamos, Senhor, daqui edificados com a palavra do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós estamos já numa série, já me perdi quantos foram já, são 5, deve ser o 5º sermão da série do discipulado para o crescimento integral da igreja. Disse de outra vez o quanto que estudar sobre discipulado, discípulo, trazem reflexões profundas para a nossa vida. Profundas. E especificamente hoje, discipulado e serviço são 2 palavras que estão intrinsecamente ou irrevogavelmente ligadas. Estão muito conectadas. Um discípulo, uma discípula, é servo de Jesus.
E aí o exemplo do serviço, como a gente leu aqui, vem do próprio Cristo. E o ministério do serviço, quando a gente exerce nossa identidade, que é mais do que a nossa função de servo, é um modelo pelo qual os discípulos vão crescendo. É no serviço que eu e você vamos crescendo, se desenvolvendo. E o texto que a gente leu traz indagações profundas para a nossa vida. Ou deve trazer indagações profundas para a nossa vida. Do tipo: quais são as razões pelas quais eu estou seguindo a Jesus? Ou quais são as minhas expectativas desde o momento que eu coloquei o pé na estrada para caminhar com Jesus? Ou recebi Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador, creio, sou um discípulo. E agora, o que mudou na minha vida? Ou quais atitudes, pensamentos, volição, que antes era de um jeito, mas agora, como servo, é de outro? Que qualidades bíblicas, como discípulo, como discípula, eu preciso agregar? Tantas outras questões que de repente podem estar passando na sua mente. A minha expectativa é que ao final desta mensagem saiamos mais reflexivos sobre a nossa identidade de servo e serva de Cristo. Saiamos decididas quanto aos ajustes necessários que precisamos fazer para que sejamos um discípulo servo, uma discípula serva. E eu olho para esse texto aqui, eu vejo alguns sinais que no caminho a gente precisa observar. O primeiro sinal que eu vejo aqui é o sinal vermelho. Pare e preste atenção no que a gente está vendo aqui. Se a sua Bíblia está aberta, o capítulo 20 de Mateus, ele é muito melhor compreendido quando a gente olha o capítulo anterior, o capítulo 19, que Jesus chega na Judéia e começa a explicar o que ele exige daqueles que desejam crer nele, o que ele exige dos seus discípulos. E aí começa já no 19, alguma coisa nesse sentido. E a gente vê lá no versículo 16 do 19, o amor a Cristo acima de todas as coisas. Depois a gente vê no verso 27, que se estende até o capítulo 20, a obediência a Ele sem reservas. Depois a gente vê já no capítulo 20, a necessidade que os discípulos têm e devem ter sobre a absoluta dependência da graça de Deus. E aí depois a gente vê, antes do texto lido, sobre a morte, o anúncio da morte, da glorificação de Cristo. Faça um exercício mental nessa hora. Você, discípula, discípulo, está ali com Jesus e ele diz: olha, o Filho do Homem vai ser entregue aos principais sacerdotes e escribas. E aí entregarão gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Essa é a primeira declaração, porque Jesus já tinha feito duas outras como essa, lá no capítulo 16, no capítulo 17 e agora aqui no capítulo 20. Mas nessa declaração aqui, Jesus especifica como que ele haveria de morrer.
ele fala explicitamente da cruz. Ele também deixa claro aqui pra gente que ressuscitaria. Mas o que parece nesse texto? Que essa mensagem não adentra, não penetra o coração dos discípulos. Por quê? Em contraste com esse anúncio do sofrimento e de morte, aí a gente vê o pedido da mãe de Tiago e João. Jesus falando de uma cruz, mas parece que haveria ali um pensamento de poder. Jesus falando de uma cruz e haveria ali um pensamento de um status, de um poder ou de uma autoridade humana, como se eu pudesse reservar, né? A mãe pudesse ali reservar para os seus filhos tronos especiais. O que parece que diante daquele anúncio tão forte de sofrimento e de morte, tinha alguém do outro lado interessado na promoção dos seus filhos. Mas antes da gente criticar esse fato, a gente precisa também observar uma coisa, um elemento louvável. É que, dentre outras coisas, a gente parece que vê que esses discípulos aqui acreditaram na promessa que Jesus fez, lá no verso 28, de que esse novo, a regeneração, lá no verso 28, em verdade vos digo, se vós me seguires, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono de sua glória, e também vocês se assentarão com ele. Então, o louvável aqui é que havia nesses discípulos, de repente, a fé para crer que isso aconteceria. Sim, era preciso ter fé para crer que Jesus estabeleceria esses tronos, quando que ele acabou de dizer que morreria. Mas a gente vê, e por isso o sinal vermelho, porque o serviço cristão, as atitudes do servo e da serva, tem que ter um pare para olhar a base desse serviço. Esse serviço é um serviço baseado em quê? Tem que ter um pare para prestar atenção no modelo. Qual é o modelo que a gente tem? Isso é muito interessante porque, claramente, os discípulos, sua mãe aqui estavam pensando em termos mundanos. Em termos de um governo que não era o governo do reino. Tiago e João desejavam, como se assim, reinar sobre os outros discípulos. Da mesma forma que os gentios não salvos reinavam sobre os que eles dominam. Como Jesus aqui deixou claro. Não é assim com vocês. Não é. Pelo contrário. Sabeis que os governadores dos povos dominam e que os maiores exercem autoridade, mas não é assim entre vocês. Deve ser diferente. E a gente tem um pedido aqui, um pedido egoísta e que de certa forma refletia, de toda forma, refletia glória para si mesmo e não para o Senhor. Qual é o resultado quando os pedidos, quando as nossas, aqui trazendo, não é para o nosso dia, os nossos pedidos, eles são voltados para nós mesmos? Aqui a gente vê um resultado: indignação, né? Contenda, dissensão. E não é a primeira vez que aparece isso aqui. Eu lembro que em Filipenses 2, do verso 3 e 4, Paulo vai falar: não seja assim entre vocês, não pense cada um no que é seu, pense nos outros. Mas aqui os discípulos ficam indignados, provavelmente porque, puxa, por que eu não pedi primeiro? Sim, porque lá em Lucas a gente vai ver uma coisa semelhante a essa. Mas a gente vê aqui no final dessa passagem, e esse é o sinal vermelho para a gente, quem é o modelo, quem a gente precisa olhar como servo, como discípulo, como serva. Jesus veio como servo, e da mesma maneira a gente também deve servir uns aos outros.
veio para dar a vida. E nós devemos dedicar a nossa vida. Quando ele diz assim, tal como o filho do homem que não veio para servir, mas dá a sua vida, façam vocês também. Importante a gente pensar esse modelo, essa base, refletir sempre quando que possível, e todo momento, quando não for possível, é que Jesus veio para servir. E esse serviço cristão é o caminho que ele aponta para nós. A questão crucial aqui, e que nos toca profundamente, é que esse modelo que Jesus traz aqui para a gente é diametralmente oposto aos desejos nossos. É completamente diferente os desejos que temos de sermos servidos ou de servir a nós mesmos. E isso aqui nos toca como discípulos e discípulas de Jesus. Ele é o nosso modelo. Pare, atentemos para Jesus, a sua obra, o que ele fez e o que ele nos manda fazer. Segundo sinal aqui nesse texto, o sinal amarelo. Presta atenção nas características do servo. Quais são as características do servo que esse texto e outros vão mostrar para a gente? Esse 28, por exemplo, versículo 28, Jesus não veio para ser servido, instruindo seus discípulos a servir. Mas qual é a base do serviço aqui que Jesus falou? Servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui eis a primeira característica do discípulo e da discípula que é servo e serva, que é a entrega. Exatamente como a gente cantou aqui. Entrega, característica importantíssima daquele que é servo e serva. O servo e a serva, ele entrega, ele dá o quê? De si mesmo. Ele dá de si mesmo. Para o mundo, a grandeza é medida em termos de poder, de posição. Mas para Jesus, a grandeza é medida pelo serviço, pela dedicação para servir. Aqui tem uma preciosa lição de liderança de Jesus para nós, líderes e servos. Que o caminho para cima é descendo. Aqui tem uma preciosa lição para nós. Quem mais serve é honrado para exercer liderança entre os servos. Não sobre os servos, melhor dizendo. Exercer liderança entre os servos. Mas quem? Quem mais serve? Mateus 23, lá do 8 em diante, vai falar disso. A gente vê que, posteriormente, na história bíblica, tanto Tiago como João beberam do cálice do sofrimento também. Do compromisso por sua fidelidade a Jesus Cristo. A gente vai ver isso em Atos 12, vai ver isso em Apocalipse. Mas a gente vê quando chega lá na frente, o quanto João observa essa experiência que ele teve ali com Jesus, para escrever na sua carta de 1 João 3,16, que ele diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Que forte! Então a gente vê o quanto aquele momento ali, onde Jesus aproveitou aquela situação, instruindo os seus discípulos, trouxe um ensinamento que foi muito útil para a vida, para a caminhada desses discípulos lá na frente. E a gente pode observar isso com João, com Tiago e com a própria mãe deles. Que quando Jesus estava ali crucificado, ela estava ali
e certamente ouviu Jesus falar que o filho dela agora seria filho de Maria. Este agora será seu filho, João. Oh. Que outra característica importante do discípulo e da discípula? É a entrega. E é também ser ensinável. De receber a orientação, a correção, e pegar, trazer e depois na sua vida aplicar. Que coisa boa isso acontecer. Mas não só essa característica. Em João capítulo 12, no verso 24 e 25, tem uma outra característica ali. Mas eu vou ler só os 2 últimos versículos. Quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde estou, e o Pai honrará quem me servir. A outra característica aqui é de aborrecer sua própria vida. Ou não se apegar demais às coisas da sua vida. Ou dizer não para si mesmo. Aqui Jesus está abordando a realidade daqueles que estão sobrecarregados, com cuidado, com seus próprios cuidados. E aí que ele contra-ataca o nosso orgulho com a perspectiva divina, dizendo novamente, invertendo a lógica desse mundo, que morrer para o eu é viver. E que perder a vida é achar. É no serviço cristão, meus irmãos. E somente no serviço cristão que nós experimentamos essa realidade aqui. É quando a gente está servindo a Cristo e servindo aos outros que a gente vai experimentar também essa realidade. Porque quando servimos a Cristo e não a nós mesmos, nos tornamos disponíveis para servir os outros. Atentemos para essa característica, porque quando não temos tempo de servir aos outros, possivelmente o nosso tempo está só com a gente. Terceira característica. Aí a gente vê em Filipenses, capítulo 2, verso 5, quando Paulo diz para que eles tenham a mesma atitude e sentimento de Cristo, de se tornar servo em favor dos homens, mulheres perdidas. Tende em vós também o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós já falamos aqui outras vezes sobre essa palavra sentimento. Em algumas Bíblias aparece como atitude, mas é termo frônesis, né, em grego, que é muito rico, que diz da gente, o que é esse mesmo sentimento, essa mesma atitude? É pensar em fazer o que é certo, desejar aquilo e fazer aquilo. Então, se a gente só pensou e não fez, não foi frônesis. Se a gente pensou e desejou e não fez, também não foi frônesis, não foi a mesma atitude. Mas é quando a gente pensa, quando a gente deseja ardentemente e quando a gente faz, executa. Então é pensar, desejar e executar. E aqui tem uma lição importante para nós, se queremos servir a semelhança de Cristo Jesus como Ele nos manda. É que enquanto quisermos o governo de nossa própria vida, não seremos servos nem servas. Duro isso. Mas enquanto quisermos o governo de nossa própria vida, não estamos prontos para ser servos e servas. Enquanto quisermos ter o governo sobre nossa vida, então não seremos servos, porque seremos como Deus. Não nos enganemos, meus irmãos, porque essa é a inquietação da raça humana. O que foi lá Adão e Eva, quando a serpente diz:
certamente vocês não vão morrer. É que se vocês comerem, é que vocês serão como Deus, vão ser conhecedores do bem e do mal. Então já acendeu a luz, então vamos comer. Nós não vamos morrer, era só por isso, porque ele não queria que a gente soubesse do bem e do mal. Olha, o que foi a Torre de Babel? Eia, subamos, construamos um nome para nós. A ordem era, espalhem-se, não, vamos ficar aqui. Subamos, construamos um nome para nós. Forte isso, irmãos. O servo e a serva, um coração de servo, abre mão do governo de sua própria vida. Exatamente como cantamos. Os meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Exatamente isso. Características de um coração de servo é a entrega de si mesmo, é aborrecer sua própria vida. Algumas vezes, muitas dizer não para si mesmo, abrir mão do governo da própria vida. Interessante que a manifestação exterior do servo, ele obedece. Ele ouve uma palavra dessa, fique inquieto, eu quero colocar, eu quero viver isso, Senhor. É o certo, eu desejo e eu quero colocar em prática. Então, a característica, a manifestação exterior do servo é a obediência. Ele quer obedecer e a submissão a Deus. Mas antes dessa característica exterior aparecer, é porque alguma coisa dentro já aconteceu. E sabe qual é? A manifestação interior é a mansidão. Em Mateus 11, 29, Jesus nos recomendou que a gente aprendesse dele. Estão lembrados? Ele disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A palavra manso aqui não é exatamente o que a gente pensa de manso, né, na nossa cultura. A palavra manso aqui significa sob controle, controlado, significa domado. Cristo deseja que aprendamos a mansidão com Ele. Então, quando a gente está sob o controle de Deus, quando a gente está controlado, então a gente é um servo que vai obedecer. Porque eu já não tenho mais reclames, tantos reclames meus. O sinal amarelo para a gente é a entrega de si mesmo, aborrecer sua vida, abrir mão do governo de sua própria vida, a obediência. 1 Pedro 2, no verso 21 a 24, Pedro diz assim: porque Deus o chamou para fazer o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam seus passos. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Observem que a obediência, submissão a Deus e a mansidão são características especiais daquele e daquela que tem coração de servo e serva. Finalmente, se a gente precisa parar para prestar atenção no nosso modelo, que é Cristo Jesus, se a gente precisa ter atenção às características do servo, também tem um sinal verde para a gente seguir, viver com o coração de servo, seguir adiante. É muito interessante quando você olha as cartas paulinas, você vê várias cartas, Gálatas, Filipenses, Tito, Romanos, geralmente no próprio capítulo 1 mesmo, ele diz: eu, Paulo, servo de Cristo.
Eu, Paulo, servo de Cristo. A gente viver com o coração, a gente seguir em frente como servo. A gente se identifica como servo e como serva. Eu posso dizer, eu, Cristiane, serva de Jesus Cristo. Como que temos nos identificado? O discípulo como servo, ele toca a vida de muitas pessoas. O discípulo como servo, ele tem a missão de evangelizar o mundo, como nós já vimos aqui também no texto da grande comissão. Mas esse mundo para ele é traduzido como na vizinhança, na comunidade, na escola, no trabalho, na igreja. Jesus te tornou servo e serva exatamente no lugar onde você está agora. É na sua casa, é no seu trabalho, é na escola, é na igreja. Exatamente neste lugar que nós devemos começar. A atitude às vezes simples, que você não tem ideia do que pode produzir na vida do outro. Projetos pessoais, às vezes criativos, que podem impactar a vida do outro. E dizem, mas por que essa pessoa é assim? Por exemplo, você está ali varrendo a sua calçada, vira a lata de lixo do vizinho, você vai lá e varre. O que isso pode provocar na vida de alguém? Como outras coisas. Com um carinho, uma lembrança que você faz. Um discípulo, uma discípula, coração de servo, é acessível às pessoas, conforme Gálatas 6 diz. É hospitaleiro, são qualidades que a gente pode já desenvolver no decorrer da nossa caminhada, com sinal verde para nós, que as escrituras falam para a gente. Dá valor às pessoas, conseguir um tempo em nossa agenda para poder servi-las, visitá-las. Como é que eu posso servir aquela pessoa? Você gasta tempo pensando como eu posso servir aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, aquele filho, aquela mãe, o pai? Gastamos tempo pensando nisso, sendo criativo, encontrar formas de serviços ao outro, conforme Hebreus 10, 24 diz, consideremos uns aos outros. Para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então a gente precisa de estímulo? Precisamos. Às vezes uma atitude aqui pode provocar outras atitudes de outras pessoas. Exercitando seu dom espiritual como canal de serviço. Você sabe o dom que Deus te deu? 1 Pedro 4,10 ele diz assim, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Marque esse versículo aí na sua Bíblia, no seu coração, no seu papel. Lembra dele, pense nele. Você tem exercitado o seu dom espiritual para servir outras pessoas. O dom espiritual, aquilo que Deus nos dá, a capacitação do Espírito Santo de Deus na nossa vida não é para a gente. Você é bom em pelo menos uma coisa. Muito mais coisas, é claro, mas pelo menos uma coisa. Você tem usado isso para servir. Paulo, nas suas cartas, nos capítulos finais, e aqui eu estou terminando, Paulo fala da família de Estéfanas, procurando sempre servir aos outros. Ele diz assim, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, que tem se dedicado ao ministério dos santos, ao serviço aos santos, a servir os irmãos. Olha que lindo. Aquila e Priscila também tem um lugar na parte ali de Paulo do agradecimento, na carta paulina, como a igreja na casa deles, que eles abriam para servir pessoas. Não esqueçamos, irmãos, que um coração de servo é contagioso. Não fica só com a gente. Quando a gente vê uma pessoa servindo, gostando e alegre, a gente também quer servir. Então a gente experimenta a alegria do serviço cristão.
com Cristo, também colocamos em prática com outros. E assim, com outros e cumprimos nossa missão, que é ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. O serviço cristão é uma excelente oportunidade de pregar a Cristo. Feche seus olhos, fale com Deus. Dessas características que nós abordamos aqui, de entregar, dar de si mesmo, de aborrecer sua vida, seus desejos, de abrir mão do governo da sua própria vida, de obedecer, de ser ensinável, de ser submisso. Qual delas? Quantas delas? Quais são os ajustes que precisam ser feitos na sua vida? Senhor Jesus, nossa gratidão pela Tua palavra, que é tão poderosa, profunda, Senhor. Penetra onde nenhuma palavra humana pode penetrar, Senhor. Assim é a Tua palavra. Que nesta manhã, Senhor, ela cumpra o efeito que lhe apraz, conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Há servos e servas do Senhor aqui, Senhor, e por eles eu oro nesta hora, para que assim como o Senhor veio para servir, também seja a nossa vida entregue ao serviço cristão, para a honra e glória do Teu nome. Que esta semana, Senhor, seja uma semana de muitas oportunidades. Que a Tua palavra, Senhor, que nos consola, também nos desperte. Que a Tua palavra, Senhor, que é um bálsamo para a gente, também nos confronte. E que esta semana, Senhor, inspirados por Ti, pela Tua palavra, nosso Senhor e Salvador, possamos, Senhor, servir a muitos, para que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até o culto da noite, aguardamos vocês às 19 horas e até a próxima.